Olá, seja bem-vindo a mais um culto dominical ao Nosso Senhor Jesus Cristo, realizado pela Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua Combatentes da Grande Guerra 34 em Viseu, ou aceda às nossas redes sociais. E que Deus nos abençoe. Muito bom dia, irmãos. Estamos aqui para celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus e por vezes nós temos dúvidas e conforme Tomé dizia, ele tinha uma pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde é que tu vais. E às vezes nós podemos andar dias e dias, meses e meses a perguntar para onde é que eu vou, para onde é que nós caminhamos. E eis que em João 14, o versículo 6, Jesus vai responder-lhe: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai, conforme as traduções, a não ser por mim. E a verdade é que nós podemos andar a vaguear uma vida inteira, mas Jesus afirma claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabemos para onde é que nós vamos. Nós hoje viemos para adorar o nome do nosso Senhor Deus, o único nome que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu ia convidar que juntos pudéssemos ficar de pé, todos aqueles que puderem, e vamos cantar um canto que diz: contempla Deus, nós viemos, nós vamos adorar-te, contempla o Rei, incomparável é este Deus maravilhoso, Criador, Santo, Santo, Santo. E durante este tempo nós também vamos consagrar ao Nosso Senhor o Euromissionário. Então todos aqueles que desejarem de forma ordeira poderão vir até aqui à frente colocar a sua oferta para que nós possamos também, enquanto igreja, apoiar missionários, igrejas, pastores carenciados, projetos que têm como prioridade espalhar o nome do nosso Senhor Deus. Vamos adorá-lo, contempla o Rei, incomparável é, vamos adorá-lo.
tuas mãos. Quem levou o mal do pecador? Deus eterno à morte se humilhou. Jesus Cristo, Rei ressuscitou. Contempla Deus, em seu trono está. Vamos adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é. Vamos adorá-lo. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Contempla Deus, em seu trono está. Vamos adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é. Vamos adorá-lo. Sim, Senhor, nós viemos para adorar-te. Nós viemos para dizer, Pai, que Tu és o único Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. O único Deus que desde sempre e para sempre reina, Senhor Deus. E nós Te adoramos, Pai, nós Te contemplamos, nós Te agradecemos tudo quanto fazes e fizestes por nós, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia, Pai. Nós Te agradecemos porque através da Tua palavra, Pai, e através do Teu Santo Espírito, Pai, nós conseguimos caminhar para onde Tu desejas, Pai. Nós Te agradecemos por Jesus Cristo, Pai, o Deus eterno que se sacrificou para que nós pudéssemos ser salvos, Senhor Deus. Obrigado por tão profundo e precioso amor, Pai. Obrigado porque mesmo nós pecando todos os dias, mesmo nós negligenciando a Tua palavra todos os dias, mesmo nós negligenciando a Tua lei e os Teus mandamentos todos os dias, Tu ainda assim estendes as mãos, nos socorres, nos levantas, nos guardas, nos sustentas e diriges os nossos passos, diriges os passos desta igreja, Pai. Por isso, Pai, eis-nos aqui para louvar-te, para bendizer-te, e nós pedimos que Tu recebas este louvor individualmente e congregacional, que realmente chega até Ti, Senhor Deus. Fica com esta igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. E aqueles que puderem, vamos até ao livro de Salmos, capítulo 95. Salmo, capítulo 95. E o Salmo 95 fala-nos de um convite, é um convite. E acho que todos nós gostamos de receber convites, pelo menos eu gosto. Portanto, todos quantos me quiserem convidar. Mas este Salmo é um convite, e é um convite à adoração, é um convite ao louvor. Então, Salmo, capítulo 95, eu vou ler na versão Almeida, século 21. E diz-nos assim a palavra de Deus, diz-nos assim o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graça e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca.
Ó vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto as minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Terrível como o povo que sai do Egito, o povo que vê a mão de Deus a atuar, vai ofender o nome do Senhor ao ponto de aquela geração que saiu do Egito não entrou, sem ser Josué e Caleb. E é terrível porque esta semana ouvi a frase que muitas vezes é fácil sair do Egito, mas não é tão fácil o Egito sair dentro de nós. E penso que nós conseguimos perceber esta expressão. Por vezes nós queremos sair do Egito, mas facilmente nós caímos no erro de o Egito é que era. Lá comíamos bem, lá tínhamos ao menos uma casa, tínhamos condições, nada nos faltava. Éramos escravos, mas até era bom. E muitas vezes nós queremos Deus, mas queremos as coisas do mundo, aquelas coisas da velha natureza. Não que nós já tínhamos aceitado, mas muitas vezes facilmente negligenciamos a palavra do Senhor Deus. E este salmo desafia-nos a olharmos para o convite. E se os irmãos repararem, ele começa no versículo 1 com vinde, venham, venham. E porquê é que nós viemos à casa do Senhor Deus? E ele vai nos dizer, primeiramente, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos ao Senhor com júbilo, à rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos. Mas ele não se fica por aqui. Ele no versículo 2 vinde, cantemos e apresentemo-nos diante dele com ações de graça. E ainda vai dizer mais, celebremo-nos a ele, o Senhor Deus, com cânticos. Mas não contente, o salmista ainda vai aprofundar mais, e por isso os salmos são tão ricos. E esta poesia é tão rica na poesia hebraica, porque o versículo ele diz vinde, mas depois no versículo 6 ele vai outra vez dizer vinde. Mas ele agora vai mais fundo. Ele vai dizer vinde, isso num só versículo, numa só rajada, ele vai dizer adoremo-nos, prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor Deus. Porquê? Diz-nos o texto bíblico, porque Ele nos criou. E porque se nós estamos aqui é porque o Senhor Deus nos criou e porque o Senhor Deus nos quer. E porque Ele nos criou para que nós o pudéssemos louvar, o pudéssemos glorificar e pudéssemos lhe dar toda a honra e toda a glória. E o versículo 7 então vai dizer, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo que Ele quer pastorear. Nós somos o seu rebanho. Então não levantemos barreiras, não façamos ouvidos de mercador. Vamos realmente celebrar o nome do nosso Senhor Deus. Vamos celebrá-lo com alegria. E nós estamos alegres. Deixem-me perguntar. Estamos. Eu espero que sim. Pelo menos o nosso interior que esteja alegre. Mesmo que não exteriorizando, eu espero que sim. E o próximo canto que nós vamos cantar diz exatamente o que nós acabámos de ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. E é interessante quando nós chegamos lá a Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, e se estiver errado é no capítulo 4, mas vamos dizer que toda a honra, todo o poder, toda a glória, tudo aquilo que nós somos, deve ser entregue ao Senhor Deus, única e exclusivamente, porque pela sua vontade e não pela nossa, Ele nos criou. Então, este Deus maravilhoso, que se preocupa connosco, preocupa-se connosco seres pecadores, e que quando nós éramos pecadores, Ele ainda assim entrega o seu Filho, para que nós pudéssemos viver. É este Deus que nós adoramos. Então, com alegria. E certamente, quando nós chegarmos ao céu, Deus vai querer um sorriso. Então, que nós sorramos. Obrigado. Então, com um sorriso no nosso rosto, vamos adorar mesmo. Não precisamos estar tão sérios. Vamos alegrar-nos, vamos louvar. Vamos esquecer que as pessoas estão aqui e vamos concentrar-nos o nosso foco no alto. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus.
celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, eterna a sua verdade e a sua misericórdia, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Sabei que o Senhor é Deus, eterna a sua verdade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Sabem que o Senhor é Deus. E porque o Senhor é Deus, em curtas expressões de gratidão, em curtas expressões de louvor, eu vou desafiar todos aqueles que desejarem que agora possam louvar o nome do Senhor Deus em espírito e oração. Então eu ia convidar que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos e todos aqueles que desejarem, louvem o nome do Senhor Deus em oração. Não é por ninguém, nem é por amizades, nem é por ouvir isto ou aquilo, Senhor, mas para te dar glória e ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, eu te louvo por estar aqui, te agradeço, Senhor, porque tu deste-me possibilidade, mais uma vez, de estar aqui na tua casa. Senhor Deus, eu louvo a Deus por tão grande salvação, Senhor. Eu louvo pela tua misericórdia conosco. Eu louvo, Senhor, que tu estás conosco todos os dias. É bom estar na tua casa, Senhor, e louvar o teu santo e bendito nome. Obrigada, ó Pai, pela paz que nós temos no teu Filho Jesus. Obrigada pela tua salvação. Obrigada pelo teu amor que é tão grande. E nós reconhecemos isso, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia, pela tua paz, pela tua companhia, pelo teu sustento. Obrigada, Pai, pelo lugar que tu tens colocado, Senhor, para nós que somos teus filhos. Graças damos, Senhor, pelo teu grande amor que se manifesta a cada um de nós, sejamos bons, sejamos maus, tenhamos boas atitudes, tenhamos atitudes incorretas. Por isso é que o teu amor é imensurável, Deus, e estamos gratos a ti por isso. Amém. Senhor, como eu quero ver o sendo de Deus, Senhor, e tu foste buscar lá fora, Senhor. Traz todos aqueles que se afastaram, Senhor. Traz-los, Senhor, ao teu caminho, Senhor. E que eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor Deus, que a gratidão que está dentro de cada coração aqui presente, Pai, seja dada a Ti, única e exclusivamente. Que todos os méritos, todas as bênçãos, nós possamos cultivar em nós um coração de gratidão única e exclusivamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor e vamos cantar Não Há Outra Rocha. E durante este tempo nós também vamos consagrar ao nosso Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqueles que
nos visitam são muito bem-vindos e esperamos que se possam sentir acolhidos na nossa igreja, mas de forma alguma se sintam obrigados a participar neste que é primeiramente um dever dos membros desta igreja. Então eu ia convidar o irmão Lourenço e o irmão Rogério que nos pudessem auxiliar enquanto nós cantamos que a rocha eterna é o Senhor Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, rocha eterna, rocha é Jesus, rocha eterna, rocha é Jesus, rocha eterna, rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como. Vamos orar com o irmão Rogério. Damos-te graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Deus, em teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer, Senhor, por esta semana que findou, Senhor, que tu nos acompanhaste a cada dia. Nós te queremos também agradecer, Senhor, pela tão grande salvação, Senhor, que nos concedestes através da morte do teu amado Filho Jesus Cristo. Nosso Deus, nós esta hora também te queremos consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantados em teu nome, Senhor. Que tu, Senhor, dê sabedoria à tua igreja para que elas possam ser utilizadas, Senhor, na expansão do teu reino aqui na terra. Nós oramos e fazemos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Convidava os irmãos a sentarem-se e algo interessante que nós vemos na palavra do nosso Deus é que desde o início até ao fim o Evangelho cresceu através de pessoas que escutavam. Então é importante nós ouvirmos, é importante nós escutarmos a palavra do nosso Senhor Deus, porque só assim nós conseguimos perceber qual é a vontade do nosso Deus. E nós vamos cantar um canto que diz exatamente isso. Prepara os nossos corações para que nós possamos entender claramente o que é que Cristo, o que é que o Senhor Deus deseja da nossa vida.
Mostra-nos Cristo. Mostra-nos Cristo. Revela, ó Deus, tua glória através da tua palavra, até que todos confessem Cristo é. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tens a palavra da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tens a palavra da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tens a palavra da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tens a palavra da vida eterna. Mostra-nos Cristo. Mostra-nos Cristo. Revela, ó Deus, tua glória através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Quem está em casa a assistir este culto não consegue contar quantas portas nós temos neste salão. Mas nós conseguimos contar quantas portas estão neste salão. 5? Vamos lá. 6. 1, 2, 3, mais. 4, 5, 6. 8. Irmão Rogério, 2 atrás de mim. A contabilidade. E nós sabemos muito bem, irmãos, o que as portas significam. As portas têm vários significados. Podem ser o limite. O limite está definido pela porta. Pode ser também a noção da privacidade da nossa casa, do nosso lar. Pode ser também uma segurança. Desta porta para dentro estamos protegidos. Mas a porta pode também significar um acesso. Eu agora tenho acesso através desta porta. E para quem aqui ficou e está na universidade, as portas da universidade já se abriram há alguns meses, mas o acesso condicionado. Só para quem preenche determinado requisito, só para quem alcançou um determinado valor, uma determinada média, e para esta cidade ou para esta universidade, não para qualquer uma. A porta também pode ser de acesso limitado. Mas eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Pedro e nós vamos ler no capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, vamos ler do primeiro versículo até ao 9 e depois leremos os versículos 10 e 11. 2 de Pedro, capítulo 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E agora chama a atenção do versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro está a escrever para uma comunidade de pessoas nascidas de novo, para uma comunidade de crentes em Jesus, ele fala de umas portas abertas da salvação. Aliás, estas portas estão sempre abertas desde que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E todos aqueles que creem nessa morte sacrificial necessária, suficiente, e na ressurreição plena já estão salvos. E estas palavras, repito, versículo 10, são dirigidas a uma comunidade de pessoas crentes. Daí ele usar a expressão irmãos. Portanto, irmãos, versículo 10, portanto, irmãos. Nós chamamos-nos de irmãos porquê? Porque, em primeiro lugar, acreditamos que Deus é um só. Nós acreditamos que Deus é o Pai. Não é apenas o Criador, mas é o Pai que nos ama tanto, que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Que Ele morreu e que Ele ressuscitou. E que, crendo nele, temos a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Então temos como Pai Deus. Aliás, na escola bíblica dominical, a classe dos adultos falava da questão do Pai. Pai. Não o Pai generalizado, mas o nosso Pai Celestial. Então, Pedro está aqui a dizer, portanto, irmãos. Estas palavras não se destinam para pessoas que não conhecem Jesus. Estas palavras não são para pessoas que nunca aceitaram Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Mas esta palavra, irmãos, identifica a filiação espiritual entre Pedro, o escritor, e os leitores. E estas palavras, repito, não podem ser direcionadas para pessoas fora da comunhão espiritual. Das pessoas que não têm um compromisso sério, verdadeiro com Deus. Mas para aquelas pessoas que têm um compromisso de habitação permanente do Espírito Santo nas suas vidas. E são estes irmãos que, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição. Há aqui um jogo de palavras muito forte no versículo 10. Pedro está a escrever e a dizer que os irmãos devem procurar fazer, ou empenhar-se, a esforçar-se para que a vossa vocação e eleição seja firme. Seja cada vez mais firme. Devemos ser firmes na chamada que Deus faz. Irmãos, a salvação vem de Deus. É Deus quem a dá, através de Jesus. O apóstolo Paulo também vai pegar neste assunto e vai explicar muito bem. A salvação não vem por mérito nosso. Pela graça, sois salvos por meio da fé.
através de Jesus. Mas quando nós olhamos para o versículo 10, nós conseguimos compreender o conhecimento antecipado de Deus, a presciência divina, que ela é muito mais ampla, muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Não é só dizermos, Deus já sabe. Não é só dizermos que Deus já sabe o que vai acontecer para o ano, para o mês, para a próxima semana. Mas Deus sabe quem aceita Jesus, Deus sabe quem rejeita, Deus sabe quem salva, quem aceita esta oferta amorosa de Jesus. E Deus chamou todos nós ao arrependimento. E o objetivo de Deus, o plano de Deus, é que todo homem venha a salvar-se. Eu quero convidar um de nós que possa ler em voz alta, por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por favor, um de nós pode ler. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o propósito que Deus tem para nós. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Eu uso muitas vezes a ilustração de nós termos como comando da nossa televisão. Tem vários botões e todos eles são funcionais, mas nós usamos poucos, muito poucos. Aquele para aumentar e reduzir o volume, ou o canal, mas temos várias funções no comando e nós não as usamos. E Deus criou-nos com uma característica, com uma função que nem sempre usamos, que é de nos relacionarmos bem com Ele. Deus quer que vivamos numa permanente comunhão com o Senhor. Mas Deus também sabia que o homem ia pecar. Mas, ainda assim, amou esse pecador ao ponto de enviar Jesus, o seu Filho, para salvar toda a humanidade. Então, olhando agora novamente para o versículo 10, Pedro escreve: Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Isto significa que, em primeiro lugar, nós não temos mérito na salvação. Nós temos de viver de uma maneira firme, verdadeira, coerente, honesta, a vocação que Deus nos fez, a salvação que Deus nos dá. O que é que deve ser visível na nossa vida? O que é que deve ser visível na vida daqueles que acreditam que Jesus morreu em seu lugar? O que é que deve ser visível naqueles que aceitam Jesus como o Senhor e o Salvador? Eles devem acreditar? Sim. Consolidar esta nova vida. Não basta dizer, eu acreditei uma vez. E hoje a classe da Escola Bíblica é um reforço. Nós devemos viver esta mesma fé, esta mesma esperança. Não é uma questão teórica, não é meramente teórica. Ela tem de ser vivida. E o versículo 10 diz-nos isto mesmo. Quando os crentes vivem de acordo com o que Deus quer para as suas vidas, com aquilo que Jesus ensina, quando deixam de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, eles estão a viver cada vez mais firme a vocação. E termina o versículo 10. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nunca jamais tropeçareis. Estamos a falar de uma nova vida. Estamos a falar de uma nova vida em Cristo. Então, aquilo que era o desejo passado já não vive mais em nós. Aquela que era a prática anterior ao conhecimento do Senhor Jesus já não existe mais. Agora a nossa vocação é para sermos salvos. Então a nossa vida deve refletir esta mesma salvação. E quando nós vivemos nesta natureza da salvação, já não damos ouvidos a outras sugestões. Quando o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, nós chamamos as obras da carne. Ou seja, todos aqueles comportamentos que revelavam o antes de nós sermos estes irmãos que estão aqui no versículo 10. O antes de nós nascermos de novo, nós temos a imoralidade sexual, nós temos a feitiçaria, nós temos a bruxaria, nós temos a superstição, nós temos os ódios, as inimizades ou a inveja. E tudo isto pode passar por nós. Mas olhando para 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, já não vivem em nós. Tudo isto pode passar na nossa vida, pode até parar à frente de nós. Mas, versículo 10, nós fazemos firmeza na vocação que Deus nos dá. Então, não nos envolvemos mais com estes comportamentos. Nós fomos eleitos por Deus para sermos seus sacerdotes,
para revelar que estamos debaixo do seu poder, da sua vontade. Eu peço a um de nós que possa ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Obrigado. É isto que nós devemos fazer. A nossa vocação, a nossa eleição tem de estar firme com este versículo que acabávamos de ler. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, os sacerdotes eram os intercessores. Isto agora vamos explicar num conceito do judaísmo, em que o sacerdote apresentava, recolhia as ofertas das pessoas e apresentava-as diante de Deus. E ele era o mediador, o intercessor. Era aquele que pedia a Deus que perdoasse os outros. Era ele que levava a gratidão de todos nós até Deus. E os sacerdotes apresentavam as ofertas pelo perdão, pela contrição, pelo arrependimento e davam a conhecer a Deus estas ofertas. Hoje nós falamos de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 14, que é aquele que nos limpa de todo o pecado e que, por essa razão, não podemos vacilar na novidade de vida. E é o que Pedro diz aqui, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Há uns anos fiquei intrigado e as senhoras agora vão perceber a minha curiosidade. Porquê que as mulheres com salto alto não andavam no passeio de calçada? Por que razão as mulheres com salto alto gostam de andar na estrada, não andam no passeio? Até que uma amiga disse, experimenta enfiar este salto numa daquelas pedras e vais ver. E aí percebi, as mulheres com salto alto podem andar no alcatrão. Porquê? Para não tropeçar. Irmãos, nós precisamos de evitar, e olhando aqui para o versículo 10, precisamos de evitar tudo aquilo que nos faça tropeçar, tudo aquilo que nos faça cair, tudo aquilo que manche a nossa relação com Deus, tudo aquilo que faça vacilar a nossa novidade de vida. E então, voltando a este texto, onde nós somos convidados a esforçarmos, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, nós só podemos falar do que temos. Nós só podemos falar do que vivemos. Se temos uma vida nova, então não podemos vacilar na fé. Não podemos vacilar na vocação que Deus nos dá. Sabemos que Deus quer livrar-nos do pecado e foi isso que Jesus veio fazer ao morrer por nós. Deus não quer que tropecemos. Agora vamos parar um pouco e olhar no escritor destas palavras, Pedro. Ele, ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, viu como muitos vacilaram e tropeçaram mesmo na fé. Como muitos desistiram da fé com medo das represálias da autoridade ou das autoridades romanas. Como muitos voltaram com a palavra atrás porque tinham medo de serem presos, de serem torturados, de serem queimados. Outros voltaram atrás na fé, recuaram na fé por causa da pressão à sua volta, a pressão da sociedade, de voltar aos ídolos, de voltar às superstições, de voltar aos diferentes deuses. Pessoas que renunciaram à fé no sacrifício de Jesus porque foram pressionados, quer pelas autoridades, quer pela sociedade, e desesperaram com a segunda vinda de Jesus. E é para evitar essas situações que o versículo 10 diz que devemos trabalhar para mostrar que estamos entre os que foram chamados. É como diz uma outra tradução mais corrente da Bíblia em relação ao versículo 10. Trabalhar para mostrar que estamos entre os que foram chamados. E eu volto a reforçar o que disse inicialmente. Não há mérito humano na salvação. Não há possibilidade de se ganhar a salvação pelo bom testemunho. O versículo 10 está a direcionar-nos num outro sentido. No de cada um de nós viver de uma maneira correta, de uma maneira justa, para que haja sempre bom testemunho. E estamos a falar irmãos para irmãos. Não para pessoas fora, mas para pessoas
dentro da compreensão de quem é Jesus. Pessoas que já aceitaram Jesus. Então, estas pessoas devem dar sempre um bom testemunho. E estas pessoas somos nós. E nós devemos sempre dar um bom testemunho. Devemos mostrar sempre a todos que nós estamos a viver a nova vida. Agora, irmãos, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As tais portas abertas. Estas portas que nós queremos que estejam sempre abertas. E não estou a falar das portas deste salão de culto. Não estou a falar das portas da nossa casa ou de qualquer outra igreja. Pedro está a falar das portas abertas para a entrada, versículo 11, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui estão duas palavras importantes, Senhor e Salvador. O reino de Jesus só será uma realidade quando Ele vier. Nós vivemos num reino, sabemos, num mundo, num governo onde Jesus é posto de lado. E estamos a falar isto nas relações comerciais, empresariais, até na escola. Muitas vezes na família, Deus também é secularizado. E nós ansiamos pela vinda do reino de Jesus. E deixem-me chegar aqui, a respeito do reino de Jesus. Há um pedido que é feito pelos irmãos Tiago e João, está em Mateus, no capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículos 35 e 37. Eles dizem, Senhor, queremos fazer-te um pedido. Muito bem. Queremos que nos dês um lugar de destaque. Um de nós fica à tua direita e outro à tua esquerda. Queremos ser as pessoas mais importantes do teu reino. Porque eles entendiam que o reino de Jesus seria muito semelhante aos reinos humanos, onde o rei tem a palavra, mas tem os seus conselheiros, as suas pessoas mais próximas, mais importantes, os seus colaboradores mais influentes. E Jesus explica-lhes que esta não é uma realidade do seu reino. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 39 e 40. E ainda no reino, há um outro pedido que me comove e eu partilhava na passada quarta-feira, no culto de estudo bíblico e oração, que é o pedido de um homem que foi condenado e foi executado com Jesus. Ele pediu a Jesus que se lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E é comovente porque a resposta que ele ouve é a mais doce que jamais alguma vez ouviremos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto está em Lucas, no capítulo 22, os versículos 42 e 43. Então, o reino do nosso Senhor, o reino de Jesus, não é um reino como nós temos o nosso governo, onde há a figura central, mas depois há uns 2 ou 3. Há alguém influente que leva o rei a tomar uma decisão em determinada direção, a poupar ou a castigar, porque a influência é feita por nós. O reino do nosso Deus, se nós olharmos aqui para o versículo 11, diz o reino eterno. Mas eu quero convidar outro de nós que possa ler Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Obrigado. O reino não terá fim. É um reino eterno. Mas eu chamei a atenção para 2 palavras: Senhor e Salvador. A entrada é limitada. A entrada é limitada. Só para quem faz de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. Aliás, irmãos, esta expressão Senhor Jesus, Salvador, vai ser repetida tantas e tantas vezes nos escritos do Novo Testamento, exatamente para reforçar, para que não haja dúvidas em relação a isto. Esta entrada é limitada. Estas portas estão abertas, mas só entra
Quem reconhece a completa autoridade de Jesus? Quem o aceita como o Senhor? Por outras palavras, se nós assistíssemos à coroação diária da maior autoridade na nossa vida, quando nos levantamos, quando acordamos para um novo dia, quem tem a maior autoridade? Quem tem a palavra final? E aí é o Senhor. É como se todos os dias nós coroássemos Jesus como aquele que tem a autoridade, aquele que manda na nossa vida. Por isso nós encontramos aqui a palavra Senhor. O senhorio de Jesus é fundamental para a nossa vida. Se Jesus não for o Senhor da nossa vida, se nós acreditarmos nele apenas como um bom homem, ele não muda nada em nós. Ele não altera nada nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e até nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos em relação aos outros. É Deus, sem dúvida, mas é um Deus sem autoridade. É um Deus sem poder. A pessoa que reconhece Jesus como Salvador tem de crer nele como aquele que tem todo o poder sobre a sua vida. É aquele que tem a última palavra em cada decisão que se toma todos os dias. Ou como diz Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar e diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então percebemos o que Pedro está aqui a escrever quando diz: porque assim vos terá amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando nós nos submetemos àquela autoridade, à vontade, tanto no céu como na terra, sobre mim. E esta vontade de Deus não é sobre a vida dos outros. Aqueles que deviam dizer o que eu quero, ou deviam sentir o que eu quero, ou se deviam comportar como eu quero, mas sempre como Deus quer. Nós sabemos que Deus tem todo o poder. É assim que Deus se apresenta. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Ele põe e dispõe de tudo. Tem poder para isso. Eu pergunto, na nossa vida, o que é que Deus ainda não mudou? Eu estou a ler o versículo 10. Irmãos, não estou a falar para pessoas que não conhecem Jesus, que não o aceitam como Salvador. Eu estou a falar para todos nós. Onde é que Jesus ainda não é o Senhor? Em que área é que Jesus ainda não tem a autoridade, não tem o poder sobre nós? Acreditamos que Jesus pode mudar tudo na nossa vida? Ou só uma parte? Acreditamos que realmente Jesus é o Senhor, Ele é todo-poderoso, mas esta área Ele não pode mudar. Nesta área Ele não tem poder, Ele não tem intervenção. Se assim for, nós não estaremos a fazer de Jesus o Senhor. Mas quem crê tem as portas do reino do Senhor abertas para desfrutar de uma comunhão permanente com o Pai. Uma entrada, aí sim, sem reservas, sem títulos de entrada. E guardo alguns, já não guardo tantos, mas guardo alguns bilhetes de entradas exclusivas. Sim, desde os jogos de futebol, aos concertos, enfim, estas coisas memoráveis. E se eu hoje tentar procurar entrar nessa mesma sala, nesse mesmo local, com o bilhete de há 10, 15 anos, ninguém me vai deixar entrar. E o versículo 11 está a dizer que as portas estão abertas e sem limite, porque nós já fizemos de Jesus o Senhor, o Salvador da nossa vida. Então nós temos uma entrada sem limite, sem data de expiração. A segunda vinda de Jesus traz alegria, traz paz e, acima de tudo, traz esta entrada no reino perfeito. No reino perfeito do amor do nosso Deus, de uma satisfação contínua, porque estaremos face a face, sempre com o nosso Deus. O livro do Apocalipse diz-nos que aí já não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais doença, porque nós estaremos então na presença do nosso Deus. Nós ainda hoje temos isto, temos doenças, temos dor, temos tristeza, temos morte, temos sofrimento. Mas nós esperamos, versículo 11, a entrar neste reino. Então, quem acredita que Jesus virá novamente, versículo 11, tem o acesso, ou amplamente concedida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem ainda não crê em Jesus, quem acredita que Ele não virá novamente, é lógico que não terá as portas abertas para este reino. Quem não acredita que Jesus virá, não faz dele o Senhor da sua vida, não se submete ao seu senhorio,
não consegue desfrutar de toda esta alegria. E a mensagem que queremos partilhar hoje, aqui, e queremos partilhar todos os dias, onde quer que estejamos, é da segunda vinda de Jesus. É de que nós, crendo em Jesus, crendo e fazendo dele o Senhor, o Salvador da nossa vida. Versículo 11, temos esta entrada plena, esta entrada amplamente concedida no reino do nosso eterno Deus. Um reino eterno do Deus eterno. Então voltamos a afirmar que a segunda vinda de Jesus é o culminar da nossa esperança. É a alegria da nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 15, versículo 19, diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, não acreditando na ressurreição, nós somos os mais infelizes. Algumas traduções usam miseráveis de todos os homens. Também sabemos que Jesus não veio para dar uma vida de infelicidade. Jesus não é o mestre da tristeza, não é o mestre da infelicidade. Aliás, há pouco o André dirigia-nos no tempo de celebração a perguntar quem está alegre. E a alegria de crermos em Jesus é para toda uma vida. Não é apenas para hoje, domingo ou quarta-feira, quando estamos juntos. São muitos os ensinos de Jesus para uma vida feliz. Nós encontramos bem-aventurados. Bem-aventurados. E o culminar desta felicidade será quando Jesus vier novamente. Quando Ele inaugurar o seu reino e quando a sua autoridade for completa. Crer em Jesus nesta vida é excelente. É excelente. Aliás, voltando a ler estes 2 versículos, nós encontramos, irmãos, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Temos de dar um bom testemunho. Temos de dizer a todos, com as nossas atitudes, com o nosso sentimento, com o nosso coração, quem Jesus é. E o versículo 10 diz, porque fazendo isto jamais tropeçareis. O versículo 11 diz-nos, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, desejamos anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou. E acreditamos que Ele virá novamente. E quando Ele vier novamente, as portas estarão abertas. Completamente abertas. Então, crer em Jesus é saber que vivemos da melhor maneira. E sabemos que vivemos da melhor maneira porque Ele virá e Ele tem as portas abertas para nós. Então, versículo 10. Precisamos de viver debaixo da sua vontade. Versículo 11. Precisamos de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Antes mesmo de nós terminarmos o nosso tempo de culto, eu quero convidar a que possamos, neste momento, curvar as nossas cabeças. Tenho 2 convites. Primeiro, quem ainda não crê em Jesus, quem ainda não faz de Jesus o Senhor da sua vida, quem ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador, que o faça hoje. Para a esmagadora maioria de nós que aqui estamos, qual é a área que eu não tenho deixado Jesus ser o Senhor da minha vida? Qual é a área que eu não tenho deixado, não tenho permitido que Jesus fale com a sua autoridade? Vamos orar. Querido Deus, damos-te graças porque o teu desejo, a tua vontade, é que vivamos em paz contigo. Tu desejas que nós aceitemos a tua oferta amorosa. Que aceitemos e creiamos que o teu Filho Jesus veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, de que Ele virá a segunda vez. Senhor, vem ser Tu o nosso guia. Vem fazer em nós esta mudança. Que o teu Espírito Santo possa levar-nos ao bom testemunho, a evidenciarmos o que temos, a partilharmos quem temos em nós, que és Tu. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas escolhas reflitam quem Tu és. E obrigado, querido Espírito, porque Tu nos sustens. Porque quando nós estamos em Ti, jamais tropeçaremos.
Se algum de nós aqui está hoje que ainda não te aceitou, possa fazê-lo. Se algum de nós ainda não reconheceu quem tu és, que o faça hoje. E cada um de nós que aqui está nesta manhã possa fazer-te o Senhor. Fazer de ti a voz, a autoridade maior na sua vida, todos os dias. Cuida de nós, Senhor, é o que pedimos em teu nome. Amém. Vamos ficar em oração individual e silenciosa. E enquanto escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que possamos falar com o nosso Deus. Dizer-lhe algo que realmente mude a nossa vida e que o seu Espírito Santo faça em nós esta mudança.